Olá pessoal, tudo bem? Seja bom dia, boa tarde ou boa noite, qualquer horário que você estiver assistindo. Hoje estamos aqui nos estúdios da Faculdade FAMARTE, em Belo Horizonte, para um papo cabeça. Aí você pensa, vamos falar de coisa difícil? Não diria que são coisas difíceis, são coisas complexas, mas ela está aqui para facilitar para a gente. Hoje minha conversa é com Maria Júlia Leles, que é coordenadora do curso de psicanálise da Faculdade FAMARTE, e vamos conversar aqui sobre coisas comuns do dia a dia, sobre trauma, sobre ansiedade, sobre o famoso narcisismo que muito se fala. Tem termos que às vezes caem no uso popular e a gente às vezes usa de forma errada. Enfim, vamos ter um papo aqui muito à vontade, muito informal para esclarecer vocês de algumas coisas. Muito se fala hoje sobre psicanálise. É por narcisismo, é por ansiedade, é por uso excessivo da internet, é por redes sociais, não sei por quê. Mas você vai me dizer melhor isso. Por que tanto se fala em psicanálise atualmente, na sociedade que a gente vive? Hoje em dia, a gente, principalmente depois do Covid-19, da pandemia, a gente teve uma acentuação dos problemas mentais, né? Tanto depressão quanto ansiedade, tudo isso muito acontecendo de muitas formas, em várias áreas, não só no trabalho, não só na vida familiar, na vida amorosa. Então, isso meio que ficou junto com a pandemia, né? Veio junto com o Covid. Então, ele trouxe esse assunto mais para o nosso cotidiano, né? Ele também entrou dentro da listagem dos médicos, no CID, então tudo se espalhou. Por um lado, isso é muito positivo, porque a gente fala sobre isso, né? A gente tem acesso também de uma forma muito prática, muito rápida, de como é que a gente pode resolucionar. E nesse meio tempo, teve também o boom da psicanálise, né? Que a psicanálise, assim, teve um crescimento enorme. Então, acredito que isso tudo veio a calhar e é positivo hoje em dia. Será que a gente está falando mais de psicanálise, de cabeça e de mente porque a gente tem mais informação? Ou você atribui isso a um aumento da necessidade de falar sobre isso? Em outras palavras, fala-se mais porque a gente está trocando mais informação pela rede social, ou fala-se mais porque há uma demanda real da população em relação a essas questões mentais? O que você acha? Eu acredito que veio primeiro a demanda e o crescimento da comunicação. Então, um puxou o outro, sabe? Um leva ao outro. Então, como você vê gente mais doente por conta disso, com muito mais estresse, com muito mais ansiedade, e isso é falado na rede social, então isso expande, isso cresce. E vice-versa, né? Também, há uma procura pela demanda, sim, há uma demanda pela procura. Isso. Eu acho que eles andam juntos, assim, nesse processo, sabe? Eu acho que a sociedade em si, né, em cada fase, né, por exemplo, na época lá da psicanálise do Freud, começou com uma ansiedade, um quadro de ansiedade de uma mulher que era considerada histérica, né, não existia esse nome depressão, né, ansiedade, ela é chamada de histérica. Então, através desse histerismo dela, ele chegou à conclusão do inconsciente junto com outros teóricos, né, com outro teórico. Então, sempre dentro de uma demanda psicológica, dentro de uma sociedade e com a comunicação dentro dela que a gente chega no assunto, né? Que ele vira coisa do momento. Mas agora, já puxando para um tópico aqui que é comum, pode ser clichê, pode ser batido, mas todo mundo tem em algum grau. No meu caso, eu chego a perder o sono. Eu perco o sono literalmente quando eu estou muito ansioso ou preocupado com alguma coisa. O que é ansiedade? De onde ela vem? E quando é que ela é um problema na vida da gente? Ótima pergunta. Ansiedade, ele é um sintoma natural do ser humano. Ele nasceu lá na época primitiva. É bom contextualizar isso para a gente entender a evolução desse processo hoje, para a gente poder também tentar entender quando que ele é algo que se tornou um transtorno, né? Então, começando, onde que ele veio? Ele veio principalmente na era primitiva, que quando a gente precisava da caça, então a gente precisava caçar, então a gente observava como é que estava o tempo. Era de dia? Era de noite? Tinham bichos muito perigosos na época? Como é que eu iria caçar? Eu tinha que desenvolver um processo de estratégia. Isso tudo a gente só consegue quando a gente consegue entender os perigos. Então, os homens, né, daquela época, eles observavam o tempo, observavam o clima, faziam uma estratégia junto com os seus irmãos, com a sua família. E através disso, com o sentimento de luta e fuga, que é a sensação, né, bom, isso se eu fizer é perigoso, começou a desenvolver a ansiedade. A ansiedade nada mais é do que o sentimento de luta e fuga.
em que é gerado dentro da amígdala, que é dentro do nosso cérebro. Então, ele sente que tem um perigo iminente, alguma coisa que está vindo, e ele é ativado e ele manda um comando para o seu corpo. Quando ele manda esse comando para o seu corpo, você aumenta a pupila, sua frio, dá dor de barriga, dá insônia, porque você não consegue desligar, que você está muito ligado, e aí começa a vir os sintomas. Dor de barriga, tem gente que come muito, tem gente que, né, quem fuma, bebe, aumenta também esses vícios. Então, ele desencadeia uma série de coisas, né? Taquicardia. Isso é super comum, significa que o seu organismo, o seu corpo, ele está funcionando perfeitamente, porque se a ansiedade ela não existisse, o ser humano ele não evoluiria, ele não iria desenvolver estratégia, ele não iria desenvolver uma série de questões. Só que quando que ele é ruim? Porque na nossa sociedade hoje, Varlin, a gente não tem que caçar mais. A gente não tem mais essa necessidade, mas a gente vive situações que nos geram essa sensação de luta e fuga. E aí, a gente manda esse mesmo comando para o corpo. Então, quando que eu observo? Quem não tem ansiedade é um robô, né? Não existe. É um robozinho. Não existe. Exatamente. A gente não tá humano. Não né? tá humano. Não tá humano. Como que fala? É um comportamento, uma sensação muito humana Natural. E muito funcional. Se você tem ansiedade, você vai ter medo de ser assaltado, então isso vai te ajudar a não ser assaltado num lugar perigoso. Por exemplo, se você tem uma sensação que aquilo pode dar errado, que aquele copo perto da pia pode cair, quebrar e alguém pisar no caco de vidro. Então, isso tudo é uma sensação que te protege. O problema é quando fica over, quando fica muito forte, né? E aí, o que você me perguntou, quando que a gente observa? Por um simples fato, observa a intensidade. Tudo na vida é você observar se está muito ou pouco, né? Então, por exemplo, eu estou passando um quadro difícil na minha família, no meu casamento, no meu trabalho. É normal você ter ansiedade? Óbvio que é normal você ter ansiedade. Eu estou passando por uma situação? Sim, né? É comum você ter ansiedade. É comum aquilo te incomodar. Quando que não é comum? Quando aquilo se resolveu, ou quando aquilo está se perdurando, aquilo está passando muito e a sensação não passa. E aí você talvez está dentro de um quadro de transtorno. E aí você tem que observar, porque também hoje em dia tudo é ansiedade. A gente tem que entender que é comum ter ansiedade. A diferença é, tá te atrapalhando? Tá deixando você disfuncional na sua vida? O que seria disfuncional? Não tá dormindo bem? Tá comendo muito? Tá te atrapalhando no trabalho? Você tá tendo crises de ansiedade? Então, por exemplo, você vai sair, o coração dispara, começa a suar frio, a boca seca, sem ter algum perigo eminente? Tem sintomas físicos, né? Sim, então a gente pode chamar de sintomas psicossomáticos? Sim, exatamente. Tem gente que sente mal para desmaiar, então ele vai variar o sintoma aí. O que você tem que observar? Tem alguma coisa no momento acontecendo que te faz sentir isso? Não, eu tô assim, do nada. Aconteceu alguma coisa, mas já passou. Então, tem um quadro de transtorno aí. Aí você tem que buscar ajuda. A gente tem o conceito de ansiedade, a ideia do que é até onde é bom, né? A gente ter um nível de ansiedade nos deixa em alerta para as coisas, deixa a gente ligado no dia a dia, deixa a gente com uma preocupação natural para as coisas. Mas como é que eu vou treinar meu cérebro para ele ser menos ansioso? Como é que eu vou treinar minha cabeça para que, mesmo sendo uma pessoa ansiosa, eu administre essa ansiedade, eu tenha consciência dessa ansiedade e mantenha ela numa caixinha ali que não me desestabilize? Como é que eu posso treinar isso? Sim. Olha, Varlin, eu, como psicanalista, eu costumo dizer que é você entender os seus gatilhos e você acessar o seu inconsciente, ou seja, entender o que te leva a ter esses sintomas, né, na sua vida. O gatilho é o que... O que vai levar, é a faísca, digamos assim, é aquele pontapé, aquele peteleco que te faz entrar nessa sensação de luta e fuga, na ansiedade, no medo e por aí vai. Quando você entende esse gatilho, que é através da escuta do inconsciente, eu acredito muito que isso é muito mais rápido quando você está numa escuta terapêutica dentro de um setting clínico, com um psicanalista, um profissional, ou pode ser também um psicólogo, né, um profissional e especialista nisso. Então, você vai falando, através da fala, a gente vai pegando esses gatilhos, a gente vai pegando aonde você se sabota. Então, quando você conhece essas vulnerabilidades suas, né, ou seja, aquilo que de alguma forma te feriu, te machucou, e te gerou essa instabilidade, você entendendo ele, você tem muito mais opção de escolha e opção de pausar ele. Né? Ele ativou, você fala, opa, peraí, eu consigo controlar isso aqui. Então, isso é um trabalho de autoconhecimento, é um trabalho de vida inteira, né? Porque são camadas, né? São camadas que a gente tem.
São camadas do inconsciente. Então, é muito importante a gente, porque na maioria das vezes a gente não sabe o que nos leva a gatilhar. Você sabe o que às vezes você teve uma sensação ruim, um ciúme sem necessidade, um medo, a pessoa não te respondeu no WhatsApp, aquilo te gerou uma história, você criou uma história, na verdade ela tá com outra pessoa, ela não me quer, e aí você cria todo um enredo e às vezes a pessoa só não viu a mensagem. Aí você fala, gente, mas por que isso ficou tão grande? Gatilho, tá isso é algo... Às vezes é só tempo. Às vezes a pessoa só tá sem... Às vezes só falhou o Wi-Fi. Às vezes é. Não é que ela falhou com você, só falhou o sinal. Sim. Entendeu? E se você não entende isso vai gerando um quadro de ansiedade. E por aí vai, o negócio vai aumentando. Então é importante isso você trabalhar dentro de um divã, dentro com um psicoterapeuta, entendeu? Mas a gente pode, então, deixa eu ver, falando aqui de uma maneira bem metafórica, a gente pode dizer que ansiedade, eu posso colocá-la é um excesso de imaginação, por exemplo? Que imaginação é uma coisa muito útil. Eu sou produtor de vídeo, eu preciso de muita imaginação para fazer o meu trabalho, por exemplo. Eu preciso criar coisas, eu preciso viajar nas ideias. Às vezes eu sou até podado, né? Eu penso muito, falo, opa, isso aqui não vai dar para fazer. Mas isso é positivo. No caso dessa ansiedade, ela é um excesso de imaginação negativa, a gente começa a criar coisas, entra num looping. Seria isso, eu poderia colocar aí? Não seria uma imaginação, porque ele vem de uma dor existente. Então, não é um processo... Às vezes, se você for explicar, se for analisar de uma forma muito prática, mas isso é bobeira, não faz sentido, não. Nada vem do nada. Ele vem de uma ferida, de algo mal resolvido que te gerou uma dor. E, através disso, você cria uma história de terror. Aí, a imaginação entra. Ok. Entendeu? A imaginação entra para complementar. Eu digo não pela origem, né? Mas imaginação, a partir do momento que você ativa isso, a imaginação começa a trabalhar contra você. Sim. Imaginando coisas que isso vai acontecer né? Sofrendo por antecipação. Exatamente, é isso aí. E aí isso me leva para um outro tema, um outro tópico, uma outra palavra que muito se escuta hoje em dia. A gente ouve muito falar sobre o tal do narcisista. E aí pessoas que não têm condição, eu diria, técnica de diagnosticar, simplesmente saem rotulando, virou um adjetivo ao invés de um diagnóstico, né? Sendo que narcisista não é só um adjetivo, tem que ser uma coisa, né, diagnosticada, uma coisa checada. E o que isso tem a ver com o tema anterior, já saindo agora da ansiedade? A gente pode dizer que o ansioso, ele se apega muito a alguma coisa, e o narcisista é aquela pessoa que não se apega a nada? Primeiro, o narcisismo, ele é algo comum. Todo mundo tem um nível de narcisismo. Ele é importante até para o desenvolvimento humano. O que difere? É o transtorno narcisista, que é o que está na moda, que está todo mundo falando. Então, às vezes, você está diante de uma pessoa que ela é individualista, egoísta, imatura. E aí você vira e fala que a pessoa é narcisista. Não necessariamente. O transtorno narcisista, gente, ele está até dentro do DSM, né? Que é um manual de doenças mentais, né? Da psiquiatria, né? Até os psicólogos também usam. Ele está lá classificado junto com transtorno borderline, junto com outros. Então, ele é, sim, uma doença mental, né? É um transtorno mental. Então, como é que a gente vai diferenciar? O transtorno narcisista, a pessoa ela tem comportamentos, né? Que parecem com pessoas egoístas, com pessoas que não têm sentimento. Né? E ele geralmente vai buscar uma pessoa, a gente dizendo aqui dentro do âmbito de relacionamento, né? Relacionamento amoroso, ele vai buscar uma pessoa que precisa de uma pessoa ser dependente, né? Então, ele vai buscar como se fosse uma chave fechadura. Ou seja, o que um narcisista ele busca? Ele busca uma pessoa para que ele possa explorar emocionalmente dela. O narcisista, ele tem emoções? Tem, porque as pessoas confundem narcisista com psicopata. Que são coisas diferentes, né? Todo psicopata é narcisista, mas nem todo narcisista é psicopata, né? Então, ele sente, na verdade, o narcisista é uma pessoa que veio de uma família em que ou ele foi o preferido ou ele foi o preterido, né? E ali ele sofre... 880 aí. Sim, sim. E aí, ele desenvolve uma personalidade em que ele busca tudo para si.
Ele busca tudo para si. E aí ele vai absorver isso de uma pessoa. Pode ser no trabalho, né? São pessoas que podem ser em relacionamento amoroso. A gente vê muito mais em relacionamentos, porque o estrago maior acontece nos relacionamentos familiares, né? E relacionamento amoroso mesmo. Então, o que a pessoa tem? É uma pessoa mais fria, é uma pessoa... Isso não significa que todo mundo que é frio, né? Por exemplo, a gente tem... Talvez, né, a gente tem aí as pessoas que têm transtorno de autismo. Às vezes eles são mais frios. Eles são narcisistas? Não. Então, a gente tem que observar como, se você está convivendo com essa pessoa, né, e você está achando que ela tem traços narcisistas, começa a observar, começa a ver se não é porque a pessoa é imatura, se a pessoa é egoísta, se ela é individualista. Agora, se ela começou a criar um controle emocional, porque o narcisista, ele manipula, ele é muito chantagista, ele é manipulador, ele sempre vai te colocar num patamar abaixo, né? Porque para ele se sentir melhor, ele precisa desmerecer outra pessoa. Então, aí entra um quadro muito complexo, um relacionamento muito complexo. Isso pode acontecer dentro de um trabalho, isso pode acontecer uma mãe com filho, tem mães narcisistas, né? Então, é esse o processo. Observa, a pessoa ela fica desmerecendo, a pessoa te manipula, você vai perdendo o controle da sua vida, são pessoas que te controlam. Então, esses pontos, e é muito importante você ter um profissional do seu lado para poder analisar, porque é muito difícil você fazer uma análise muito breve, sabe? A gente está conversando aqui agora, eu te conto um caso. Ele tem traços, mas ter traços todo mundo tem. Então, é importante você observar junto com um profissional sobre isso para poder analisar. E o que você falou do apego, o narcisista não é que ele não é apegado, entendeu? Ele é uma pessoa que ele busca tampar um vazio dentro dele. E ele vai usar a pessoa para isso, a pessoa é só um objeto para isso. Quando ele cansar, ele troca o objeto. Seria isso. Um psicopata não. Sem ressentimento. Sem ressentimento nenhum. Por quê? Porque existe um vazio dentro dele. A gente tem casos aí de serial killers. Sim. Por exemplo, casos famosos aí como Ted Bundy. Mas aí ele é psicopata, né? Sim, mas é um psicopata / narcisista junto. Sim, todo psicopata é narcisista. Certo. Todos. Uhum. Não tem como não ser, né? E é como se fosse um espectro mesmo, tá? Todo mundo é narcisista, chegou num limite, com alguns comportamentos, ele já entra dentro de um nível de transtorno. Né? Então, é muito complicado de analisar assim por si, só observar. Sim. Né? Mas chega um momento que é difícil... Chega um momento que é difícil conviver com essa pessoa. E chega um momento que se todo mundo que passa pela vida dele, ele usa, né, essa figura, usa as pessoas assim, sim, elas vão se afastando, chega um momento que ele fica muito sozinho, né? Não, porque ele sempre vai estar manipulando alguém. Sempre vai ter alguém. Sempre, né? Ele não consegue viver sozinho. Sempre alguém vai cair no golpe. Sempre, é isso. Porque ele passa por um processo de encantamento, né? Eles são maravilhosos, eles são sedutores. E eu não estou dizendo sedutor em relacionamento, eles são pessoas geralmente inteligentes. Que conseguem trazer a atenção para si. Sim, porque a manipulação, por exemplo, se a pessoa quer manipular alguém, ela tem que conhecer os gostos da pessoa. Né? Ela tem que entrar no mundo da pessoa, usar aquilo a seu favor para que eu consiga manipular. Então, ele te estuda, né? Então, o narcisista, ele é uma pessoa que ele vai buscar algo em você para tampar um buraco dele. Então, você não vai ter um valor para ele. Beleza. O ideal é afastar, eu concordo, porque aí a gente está fazendo um bem a nós mesmos, né? Pra gente não ser mais prejudicado. Porque, às vezes, eu tenho um sentimento bom em relação àquela pessoa, mas ela não tá nem aí para mim. Só que, às vezes, e acredito que tem gente que está assistindo a gente que pode passar por isso, às vezes a pessoa da qual você precisa se afastar, ela é uma pessoa naturalmente próxima. Ela pode ser um irmão, ela pode ser a mãe, ela pode ser o pai, ela pode ser alguém realmente assim com um laço sanguíneo, um parente. Ou seja, mesmo assim, por mais doloroso que seja, mesmo assim esse afastamento é necessário, porque às vezes a pessoa vai ficar assim, poxa, mas como é que eu vou me afastar dessa pessoa que representa tanto para mim, que tanto eu gosto? Só que aí é um processo também da pessoa tomar essa consciência de que o outro não gosta dela e não cuida dela da mesma forma que ela cuida. É um processo muito mais racional do que emocional esse afastamento. Às vezes é o jeito, né? Tem que fazer essa ruptura mesmo com a pessoa próxima. Se é muito próximo, você tem que... Porque
você tem que ver o nível de adoecimento que essa pessoa tá. Não o narcisista, né? A pessoa que está convivendo no caso. Você tem que ver o nível do adoecimento. Se é possível você sair de uma forma mais rápida, porque tem níveis, né, Varlen, assim, que a pessoa tá num nível já de depressão, de dependência emocional, porque sempre a pessoa vai ser dependente do narcisista. 90%. Né? Porque se não for, Para a se pessoa já submeter, afasta. Sim, ela já afasta de uma forma mais orgânica, mais natural. Agora, se ela já está no nível de dependência, o afastamento ele é importante exatamente porque a pessoa que lida com o narcisista, é a vítima do narcisista, ela perde algo muito importante, a sua identidade. Né? Ela se torna, é como se ela se tornasse um alimento. ela Né, do se narcisista. submete àquele domínio. Isso, então ela não vive por ela vive por ele, para a validação do narcisista. Então, por que é preciso o afastamento? Exatamente para a pessoa respirar e começar a se enxergar junto com o tratamento terapêutico. Em alguns casos é necessário medicação, que aí não é, né, psicanalista e nem psicólogo, aí é um psiquiatra, um tratamento multidisciplinar, né, que a pessoa faz junto, e aí a pessoa começa a resgatar exatamente essa identidade que foi perdida. Aí, se é uma pessoa familiar que não tem como não ver, você começa dentro da terapia, dentro do processo terapêutico, a entender os limites do que pode e não pode. Mas o afastamento, ele é essencial. Eu acho que isso puxa a gente para uma questão, outra questão aqui que você me fez lembrar. Os relacionamentos abusivos, né? E que relacionamento abusivo, gente, é bom deixar muito claro isso, ele não é uma regra, e agora não é o profissional de saúde mental que está falando, mas é uma observação empírica mesmo, ele é do ser humano. Ele não é uma regra de que o relacionamento abusivo, ele tem gênero, ele tem cor, ele tem classe social, ele tem... sabe, ele não tem nível social, ele existe em todos os níveis, né? Ele tem de mulheres com homens, de homens com mulheres, amizades que dominam o outro. A gente pode dizer que, não é regra, claro, mas a gente pode dizer que muitos desses relacionamentos que tem esse abuso de um sobre o outro, esse domínio, muitas vezes fala assim, nossa, mas fulano apanha dentro de casa e continua lá, fulano já abriu até BO, e no dia seguinte vai lá e retira, porque fala assim, não, mas vai mudar, é o jeitinho da pessoa, vai mudar. A gente pode dizer que nesse caso, muitas pessoas dessas que são agressoras, elas podem ter traços bem narcisistas, e essas pessoas agredidas, elas são essas que perderam sua autoestima e estão se submetendo a isso? É o quadro, é exatamente isso. Não necessariamente é um quadro de narcisismo, às vezes a pessoa ela pode estar num quadro de dependência química, né, o agressor, às vezes é uma pessoa que tem uma violência muito forte dentro dela e ela não consegue dominar, mas pode ser sim, dentro de um quadro de narcisismo. O que a gente entende é, a pessoa que fica sobre o abuso, ela desenvolveu uma coisa que é chamada de dependência emocional. E a dependência emocional, ela pode ser por um narcisista, por um egoísta, por uma pessoa tóxica, por uma pessoa boa. Ela sempre vai depender de alguém que tem uma sempre posição vai precisar de alguém. De controle, de domínio ali, né? O narcisista, ele só vai relacionar, o tóxico, ele só vai relacionar com quem permite. É chave e fechadura. Então, a partir da hora que a pessoa ela entende os seus limites, quando você estava me perguntando antes aí, como é que a gente lida com ansiedade? É quando a gente entende nossas vulnerabilidades, né? Quando você entende por que você está aceitando aquilo. Por que aquilo está acontecendo? Porque às vezes você aceita, e não é que você não aceitaria, mas você não consegue não aceitar. Né? Que é o que acontece com esses casos de relacionamentos tóxicos. Às vezes é um amigo tóxico que fala mal de você, você sabe disso, mas você não consegue sair daquela amizade. Por que você não consegue? Tem alguma coisa mal elaborada no seu inconsciente aí. Então, tem que ir lá olhar por que ele me bate e eu perdoo. Né? Obviamente, uma pessoa insã, né? Uma pessoa sã, ela não ia aceitar esse tipo de coisa. Então, por que ela aceita? Conscientemente então, não faz sentido. É alguma coisa que não tá legal dentro dela. Então, se uma pessoa tá bem, se uma pessoa se conhece, ela não aceitaria esse tipo de coisa, Varlen. Então, não é tanto, eu costumo dizer o seguinte, não preocupe com os narcisistas. Deixa que eles se tratem, né? Porque, teoricamente, narcisismo não tem cura, né? Não preocupa com a pessoa tóxica, se afasta e se cura. Se afasta, entende por que você está ligada àquilo, né? Por que você está... É isso que você tem que entender. Dentro do curso, né, de psicanálise da Faculdade FAMART, tem esse tipo de abordagem dessas coisas que a gente colocou? Tem essa observação?
Como é que o curso aborda, como é que o curso aborda essas coisas, como é que traz isso para os alunos? Ai, perfeito. Esse curso de psicanálise, ele tá bem completo e bem atualizado. Eu não digo que ele é a psicanálise contemporânea, né? Que só estuda digamos assim, os psicanalistas contemporâneos. Não, ele vai estudar desde o clássico, lá atrás, desde a origem, né? Então, você vai pegar lá nos fundamentos, antes do Freud descobrir como que seria a psicanálise, né? Porque antes da psicanálise existir, né? Ele observou, junto com outro médico, né? E aí, sim, ele chegou à instância do inconsciente. Então, a partir daí, no curso, a gente vai estudar desde essa origem até as escolas clássicas pós-freudiana. Então, a gente vai estudar, depois de Freud, teve atualizações várias, né? E que são importantíssimas dentro da psicanálise para você atuar. Então, a gente vai estudar isso, a gente vai estudar as multidisciplinaridades, ou seja, as outras linhas, os outros cursos. Por exemplo, a psicologia conversa com a psicanálise. A terapia holística conversa com a psicanálise, a medicina, a própria psiquiatria. Então, a gente vai também explicar nesse curso como é que conversa entre esses mundos e qual que é a diferença de cada um. O que é psicologia, o que é psicanálise, né? Ou qual que é a diferença. A gente também vai falar sobre como é que é a saúde e a sociedade, ou seja, como que é o psicanalista dentro da saúde da sociedade no momento atual. Né? Como que é feito. A gente também vai estudar psicopatologia, que entra todos esses transtornos. A gente vai estudar narcisismo, borderline, autismo, todos esses transtornos, todos os transtornos de desenvolvimento, de saúde mental. Então, a gente vai passar por toda a história mental do ser humano desde a infância, na vida do adolescente, porque hoje é importante a gente dar ênfase ao adolescente, né? A gente vai dar ênfase na adolescência, na vida adulta e na velhice, porque tem doenças psicológicas que existem só na velhice. Então, por exemplo, um Alzheimer. Precisa de um apoio psicológico. Então, a gente também vai falar, né, sobre isso. E também a gente vai ter uma disciplina de manejo, que seria o quê? Que seria já a última disciplina teórica, que seria a disciplina, Varlen, que a gente vai pegar todas as ferramentas usadas na psicanálise. Então, associação livre, uma série de coisas, e como é que você vai aplicar isso com o seu paciente, né? Como que você vai analisar, vai dar alguns casos. E depois disso, a pessoa vai entrar dentro da parte prática, né? Porque o curso ele é feito pelo tripé, né? Que é o que é o tripé? O tripé é o estudo teórico, que são todas as disciplinas que a gente vai estudar, toda a parte teórica, todo o estudo de Freud, as escolas também posteriores dele. E a partir disso a gente vai para a parte da análise pessoal, que é o quê? O aluno de psicanálise do nosso curso, ele precisa ser também um analisado, né? Ou seja, ele vai ter que comprovar que ele está fazendo também análise com o terapeuta junto, com o psicanalista junto, né? Então, por quê? Por que é importante? As pessoas me perguntam muito, sabe? Qual que é a importância da análise pessoal? Porque você vai lidar com várias pessoas. No seu atendimento, você vai lidar com várias situações e vários casos. E para que você não transfira os seus problemas para outra pessoa, ou você pegue do seu paciente esse problema, você precisa conhecer suas vulnerabilidades, você precisa acessar seu inconsciente. E isso você só consegue dentro da análise pessoal. E, por fim, do tripé, a gente tem a supervisão, que é o quê? Junto com psicanalistas experientes, a gente vai fazer estudos de casos clínicos, análise de caso clínico, atendimento de alguns pacientes, né? E aí vai variar das formas com encontros feitos, né, online. E aí, a partir disso, o psicanalista, o aluno, ele vai conseguir colocar em prática tudo que ele conheceu, tudo que ele estudou. Então, o curso ele é muito completo, Varlen. Ele vai pegar desde a parte teórica o estudo do autoconhecimento, porque o psicanalista ele também precisa ter saúde mental, e na parte prática, que seria como se fosse um estágio. E o curso é indicado para quem? Assim, para quem é a pessoa que é indicada a fazer esse curso? Qual o pré-requisito para ela fazer esse curso? E ele é válido só para quem vai atuar na psicanálise ou alguém que quer mesmo autoconhecimento, ou ter um conhecimento a mais, ou fazer uma transição de carreira? Ele é um curso que você vai entender sobre você mesmo, então você pode usar ele para uma busca de autoconhecimento. Ele também é para quem quer clinicar, ou seja, quer fazer uma transição de carreira, né? Se tornar psicanalista, sempre gostou dessa área. Ele também ajuda para quem é líder espiritual, para quem é gestor de uma empresa, né? Porque a psicanálise ele vai te dar
muito conhecimento, tanto do inconsciente, como manejo, como a história da saúde mental, como a história do comportamento humano. Isso tudo a gente vai ver no curso, porque o curso também ele vai ter encontros de seminários, né? Então, além da aula teórica, a gente vai ter seminários, ou seja, a gente vai ter encontros que a gente vai estar de frente ao aluno, para o aluno tirar dúvida, para contextualizar da vida do aluno. A gente vai também disponibilizar um grupo de analistas para poder atendê-los, ou seja, tem um currículo lá de analistas maravilhosos que foram feito curadoria, foi feita uma busca por esses analistas. Então, o curso ele vai servir para muitas pessoas, tanto na vida familiar, quanto no autoconhecimento, quanto na gestão de um trabalho, numa transição de carreira, dentro de um órgão espiritual, né? Porque tem pessoas que gostam de ter isso. E só para também pessoas que têm curiosidade de entender o tema. Às vezes a gente tem, né, como ele é um curso que a gente está liberando agora na habilitação de pós-graduação, então ele pede, nessa habilitação, ele vai pedir que a pessoa tenha uma graduação, que pode ser qualquer uma, né, para que ele faça esse curso. Mas logo na frente, daqui a um tempo, a gente vai liberar aqui na FAMART também ele num formato de curso livre, ou seja, a pessoa não precisa ter graduação, mas no momento as vagas que estão abertas é para esse que é para pós. Então, a pessoa precisa ter uma graduação só comprovar. Independente de qualquer formação que ela tiver, ela vai conseguir fazer esse curso e, com certeza, ele vai agregar tanto num trabalho que ela já tem, como numa transição de carreira. Né, ele vai servir para tudo, porque o diferencial da nossa pós é exatamente isso. É o tripé psicanalítico, o apoio, o suporte que a gente vai dar para os alunos, esse encontro de seminário e a própria teoria, né? Porque a teoria está muito rica, né? Ela vai englobar várias coisas, várias informações, desde o básico, né? Desde a origem da psicanálise até agora. Eu ficaria aqui conversando mais 1 hora, 2 horas com Maria Júlia, porque esses assuntos da mente, eles sempre mexem muito com a gente. Eu sou muito curioso com isso. Eu leio, pesquiso por conta própria, porque é um universo muito complexo, mas muito interessante, né? O cérebro é um labirinto que ainda tem muito a ser descoberto ainda, mas se você tem interesse em saber mais, quer aprender para a sua transição de carreira, quer melhorar a sua qualificação profissional, quer entender melhor, está aí uma grande oportunidade, o curso de Psicanálise Clínica da Faculdade FAMART. O contato está aqui na tela, o site, o Instagram. Entre em contato com a faculdade, com certeza você vai ter todo o suporte, toda a explicação nesse atendimento inicial, e é com profissionais como a Maria Júlia e outros profissionais do curso, que são professores muito gabaritados, que você vai ter a oportunidade de estudar e aprender muito mais sobre a psicanálise. Maria Júlia, brigadão. Obrigada, Varlen. E até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Pessoal, abraço. Tchau, até gente. a próxima.